Então, agora sim, nós vamos envolvendo a palestrante de hoje, Sueli Kassai, muito conhecida aqui da nossa casa, da federação, educadora, atuante, foi diretora da área da assistência espiritual, tem um conhecimento profundo e esse conhecimento dela será transmitido a todos nós através do seu estudo, através das suas palavras, que serão transmitidas aqui na palestra nesta manhã. Então nós vamos envolvendo com muito amor, com muito carinho, a querida Sueli Kassai. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre faça morada em nossos corações, sempre. Nós vivemos aqui entre amigos, e amigos às vezes fazem propaganda enganosa. Então, não leve muito em conta tudo isso. Nós estamos aqui hoje, convidadas que fomos para exercer uma tarefa, e nós estamos aqui, então, para fazer uma reflexão, todos nós juntos, sobre um tema: caridade, espiritualidade no cotidiano. Mas de novo vou ter que ouvir falar de caridade. Eu já estou cansada, já sei o que é isso. Mas nós vamos refletir juntos. O enfoque que nós vamos fazer hoje é um foco... Porque caridade, quando a gente ouve falar essa caridade, ajuda o próximo, Não podemos doar ao próximo aquilo que eu não estou mais utilizando, mas que sirva para isso. Vem à nossa mente também essa coisa que antes nós chamávamos de esmola, etc., etc. Mas a caridade, esse termo caridade, ele tem uma abrangência muito maior do que nós pensamos. E hoje nós vamos tentar colocar a caridade por nós mesmos. Então, quando Jesus esteve aqui conosco, e ele veio aqui para ensinar um monte de coisa, para aquele povo há 21 séculos atrás, muito tosco, com pouquíssimo conhecimento, sem conseguir identificar os sentimentos, etc., 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 obedecendo e fazendo aquilo que na época era costume, seguindo a maioria, e nem sempre essa maioria tinha bons pensamentos. Cada um fazia aquilo que melhor podia fazer. Não só naquela época, mas até hoje, nós, por dentro, somos muito parecidos. Depois de tanto tempo de evolução, tudo aqui fora evoluiu, As coisas, o mundo fora foi evoluindo, 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 graças a pessoas que foram pensando, 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 pensando. E hoje nós temos um conforto externo, um mundo exterior mais confortável. Claro, ligados às leis que foram sendo colocadas para que a nossa moralidade, as leis humanas, para que a nossa moralidade também pudesse melhorar um pouco. Hoje em dia nós nos preocupamos um pouco mais com aquilo que nós falamos. Hoje nós percebemos que muitas formas de falar e de comportar que nós tínhamos há pouco tempo atrás não são mais adequadas. É falta de respeito.
e que eu preciso aprender a respeitar o nosso próximo. Ao mesmo tempo que nós também gostaríamos de ser respeitados e levados em consideração. Então, lá atrás, quando Jesus esteve encarnado, e ele saía a pregar, saía a conversar, visitava casas, subia, falava para o público em geral, esse público muito sofrido, muito dolorido, muito parecido conosco, ainda hoje. Somos pessoas que sentimos dor, somos pessoas que sofremos, e somos pessoas que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e abandonados. Mas como Jesus, ali, não só naquilo que ele falava, o mais importante de tudo é que ele exemplificava. Ele deixou exemplos de suas ações. Aí um dia chegaram para Jesus, ele estava conversando, né, com os fariseus. Os fariseus, naquela época, eram os considerados doutores da lei. Ou seja, eles conheciam todas as leis, né? Ali, o povo hebreu, civilização judaica, e eles conheciam todas as leis, esses fariseus, a lei inteira, a lei mosaica, a Torá. E ali eles eram considerados os bambambãs. Então, esses fariseus é que faziam a pregação, que eles eram sacerdotes do templo, etc., 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 e por isso eles tinham um poder, né, ali, naquela civilização. Dentro, só que assim, eles falavam muito bonito, eles ditavam regras, né, e diziam para o povo o que é que teria que ser feito. Palavras bonitas. Eles treinavam, eles estudavam, eles aprendiam a falar bem. E aquilo enternecia corações. Mas naquela época não se falava muito em consolo, em acolhimento. Aquelas leis mosaicas mais rígidas, né? Então era no sentido de cobrança. A coisa não mudou muito. Porque eles falavam, mas para fazer pouco conseguiam. Então nós, né, expositores, porque nós estudamos para isso, e as expositoras que estão aqui estagiando, elas sabem muito bem, elas estão sendo treinadas, e é um difícil caminho. É uma porta muito estreita se tornar apta e passar por esse curso de educador. Né? Então, vocês estão no fim, estão no 4º ano, daqui a pouco vocês vão terminar, perseverem, não vai desistir. Porque daí nós vamos receber mais tarefas, que significa mais responsabilidades. E a gente aprendeu a falar bonitinho. Nós somos assim. Tudo que nós falamos bonitinhos, nós somos. Hã? Não, nem eu. Por quê? Nós somos espíritos e estamos encarnados. E se nós vivemos nesse planeta
Terra. Esse é um planeta categorizado pela espiritualidade, por Deus, enfim, por quem gerencia esse universo, e pelos benfeitores espíritos muito mais adiantados do que nós. E ali, da categoria do espírito que é Jesus, que dentro da doutrina é classificado como espírito puro. Ou seja, eles fizeram a evolução, ele não foi criado daquele jeito, desse jeito que Jesus é. Ele fez essa evolução como todos nós estamos fazendo. Jesus passou pelo estágio que nós estamos hoje. E nós estamos no estágio de espíritos imperfeitos. Então nós somos de baixa categoria? Infelizmente não tem infelizmente ou infelizmente. Sim, nós pertencemos à categoria de espíritos inferiores. O que significa isso? Nós precisamos aprender muito. E nós estamos aqui com o objetivo, nós espíritos, estamos aqui para evoluirmos. O que significa evoluirmos? Nos tornarmos espíritos melhores, nos tornarmos homem de bem. Como Pedro cantou hoje, tão lindamente. Aquele, no meio de uma música, no meio de uma melodia, um texto lindíssimo, e aquilo vai entrando dentro de nós, é o talento do Pedro. Fazendo uma doação. O que é doação? Ou o que é caridade? Caridade tem tudo a ver com doação. Então, como diz aqui, e nós estávamos falando que os fariseus perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde, amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, Jesus falando, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a recomendação de Jesus, porque Jesus não obriga a nada, Deus não obriga a nada, Deus não cobra nada, Jesus também não cobra nada, nem os benfeitores, que dentro da doutrina nós falamos muito em benfeitores, mesmo que haja essa mesma recomendação para nós, se nós não atendermos o exercício dessa lei, é porque geralmente nós não temos esse entendimento, essa compreensão amadurecida a tal ponto que eu adote essas palavras de Jesus, ou outras palavras, ou outras coisas bonitas e boas que estão acontecendo no nosso entorno. Por quê? Porque eu sinto dor. É difícil. Nós somos imperfeitos. Todos nós somos seres falhos. Todos nós. E nisso nós somos iguais. Por mais que a pessoa fale bonito, por mais que eu encontre pessoas muito bem-sucedidas na vida, somos todos falhos. Uns conseguem transformar o seu talento, ou seja, aquilo de bom que nós temos dentro de nós,
que na verdade nós temos ele já conquistado, ou a semente está lá plantada, compete a cada um de nós fazermos brotar essa semente que ainda não brotou. Essa semente está dentro de nós. E aquelas que brotaram, nós cultivarmos e cuidarmos para que eles cresçam. Cresça. Como isso? Porque tudo isso será transformada em amor. Ou seja, eu vou poder oferecer para o meu próximo aquilo que Deus colocou em semente dentro de nós. E cada um tem o seu talento. Tem as coisas universais dentro de nós. Que vai crescer a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de olhar para o nosso próximo como pessoas iguaizinhas a mim, e que se eu gostaria de ser amada, e que se eu gostaria de ser cuidada, eu gostaria que me tratassem bem, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o meu próximo. A gente não consegue ainda. Mas nós vamos nos esforçar. Por que nós devemos nos esforçar? Como a gente sabe, né? Embora muitas vezes a gente tenha ouvido falar, nos ensinaram, ou eu aceitei a ideia de que se eu não fizer o que Deus manda, Deus nos castiga, é um grande equívoco. Como que Deus... E outra coisa, Jesus fala aqui, ama o teu Deus. Por que o teu Deus? Porque na humanidade inteira, né, são várias religiões, são várias épocas, etc, etc, etc. E muita gente, todos nós, né, consideramos algo que nós adotamos o nosso Deus. Então, o Deus do espírita não é diferente do Deus católico, não é diferente do Deus islâmico, não é diferente do Deus hebraico, não é diferente do Deus budista, etc, etc, etc. Deus é uma coisa só. Nós, seres humanos, que acostumamos chamar de meu Deus. Então, o Deus, o meu Deus, não é diferente do seu. E como se fazia muito para manipular a humanidade e as civilizações na época, eles queriam escolher assim, o meu Deus é mais forte do que o teu. Não existe isso. Outra coisa, Deus não castiga. Deus espera que nós cumpramos a lei. A lei da moralidade, e que Jesus, quando falava conosco, esteve aqui, ele não estava aqui para nos ensinar as coisas do nosso corpo e da materialidade. Jesus esteve aqui para orientar a nós, espíritos encarnados. E nós, espíritos que estamos encarnados, somos imortais. Então, nós estamos aqui na Terra hoje cumprindo, né, uma etapa. A gente deve ter feito várias promessas lá, porque na espiritualidade, nossa consciência é mais ampliada, aí a gente aprende um monte de coisas, se arrepende de outras, e aí, de novo, nós encarnamos com a promessa de que agora eu vou aprender. Mas Deus sabe, e a espiritualidade do bem, Jesus também, que a gente demora para aprender. Não é porque eu sei, intelectualmente, que eu vou ser. Esse processo entre aquilo que eu tenho pelo entendimento e me tornar o homem de bem,
como a música do Pedro, demora. Eu preciso contar para mim que demora. Isso vai nos exigir paciência, domínio de si, autoconhecimento, para que eu possa fazer alguma coisa por mim, para que eu possa aprender a me amar, para que eu possa assumir a responsabilidade de mim mesmo. Por mais que eu peça a Deus, e Deus nos ajuda sempre, 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 Ele nunca vai fazer por nós. Porque é da lei dele mesmo, nós, criados simples e ignorantes, passar por várias etapas, e aprendendo, e na medida que nós vamos aprendendo na prática e nós vamos tornando esse ser, a gente vai evoluindo. É uma escadinha que nós vamos subindo. Um degrau de cada vez. Mas nessa encarnação eu cheguei aqui para subir pelo menos 70 degraus. Não vai dar. Porque eu preciso assimilar. Assimilar até eu poder dizer eu sou. Ou não o que eu devo fazer. Quando isso, essa moralidade estiver automatizada dentro de nós, eu não preciso pensar que eu preciso fazer o bem. Eu já vou fazer o bem. E muitos de nós estamos neste caminho. E a caridade no nosso cotidiano, voltado para eu estou fazendo essa caridade que eu acho, e devo sim, mas que eu acho só para o meu próximo. Qual é a caridade que eu estou fazendo para mim? Porque assim como disse Jesus, eu vou conseguir amar meu próximo melhor. Aí sim eu vou entender, compreender e ter a certeza do que é Deus. Que a gente fala muito de Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, mas no fundo a gente não sabe como é que é. E eu tenho medo de dizer que eu não sei exatamente o que é Deus, porque vai que Ele me castiga. Né? Então, nós ainda precisamos crescer muito, nós estamos na infância do Espírito. E nós vamos crescer. Deus acredita em nós. A gente que fica fantasiando uma série de coisas. Né? Fomos criados e Ele espera, simples e ignorante, Ele dá todas as condições, mas eu que não entendo que para eu crescer eu tenho que passar por várias etapas até eu aprender. Então, essa caridade que nós já aprendemos, que devemos fazer para o nosso próximo, vamos fazer para o nosso próximo, senão não tem jeito. Né? É uma coisa que, como é o nosso próximo, eu enxergo de mim para fora. E melhoro as minhas qualidades de mim, mas fazendo para fora. Agora, como é fazer essa caridade para dentro? Que sou eu mesmo. Nós vamos ter que necessariamente passar por autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É conhecer a mim. Como eu sou, o que eu sou, como eu estou vivendo, como eu estou reagindo à minha vida. Eu enxergo muito bem o defeito dos outros.
fulano é assim, ciclana é assada, é malcriada, vaidosa, mandão, sem educação, sem caráter, sem isso, sem aquilo, blá, 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 blá. No meu trabalho, eu trabalho, mas eu não queria isso, eu queria aquele outro. Sabe por quê? Porque o meu chefe, porque as minhas colegas, porque tem gente legal, mas aquela lá, aquele outro meu chefe, eu não aguento. Eu vou porque eu tenho que ter salário. Por isso que eu vou. Blá, 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 blá. Aí identifico nos meus amigos, no meu pai, na minha mãe, vários defeitos. Várias falhas. Porque você deveria ter agido desse jeito. Porque o meu pai teria a obrigação disso, a minha mãe, enfim, meu filho, meu marido, minha esposa, está cheio. Tudo isso que eu identifico que não é legal nos outros, e eu identifico que a pessoa não deveria agir assim e sim assado, o que a pessoa está deixando de fazer? Por que aquela pessoa, tudo isso que eu identifico no outro, eu só identifico porque eu conheço isso dentro de mim. A gente nunca consegue identificar uma coisa que a gente desconhece. Se eu identifico, é porque eu tenho um pouco disso daí aqui dentro de mim. Então, aceitar as nossas falhas, aceitar as nossas imperfeições, isso não é feio. Eu não preciso divulgar. Se eu tenho vergonha de aceitar, eu não preciso contar para ninguém. Eu sou. Ou eu devo ser. As pessoas falam muito para a gente, né? Você é assim, você é assado, você não deveria fazer isso. Principalmente os familiares. Ai, como você é chata. Eu não sou chata, eu não preciso me defender, eu vou pensar, será porque eu sou chata? Muitas vezes as pessoas têm razão. Porque se eu ver uma pessoa agindo como eu ajo com os meus familiares, outra pessoa, talvez eu achasse essa pessoa chata. Eu posso melhorar. Não é feio, não é pecado. E eu não vou para o inferno. Eu posso melhorar. Para que eu possa fazer isso. Então, a doutrina espírita nos explica muito, muito, muito bem que a raiz das nossas imperfeições, ela vem do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Né? Então, egoísmo é meu. Orgulho é eu sou. E tem a vaidade. Além de ser meu, além de ser eu sou, você sabe com quem você está falando? Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Então, isso que todos nós temos, nós podemos ir amenizando. Por quê? Porque eu tenho amor por mim. Eu quero me fazer. Nós somos seres em construção. E quem é que constrói? Não é Deus. Sou eu mesma que vou me construindo. Muitas vezes nós assentamos tijolinhos no lugar errado. Colocamos ali o nível. A janela ficou torta. Aquele piso ficou caído. Mas nós também podemos reformar. Agora eu sei colocar, eu acho que eu já sei colocar uma janela sem ficar torta. Então vamos reformar.
Essa é a misericórdia que nós temos por nós mesmos. É a misericórdia que nós temos por nós. Porque no fim, quem vai se fazer somos nós mesmos, com a ajuda de todo mundo. E nós ajudando todo mundo também. O que aconteceu nesse cotidiano de hoje? O que essas meninas estão fazendo aqui? Estágio. Tá, mas está aqui o Rodrigo. As nossas colaboradoras voluntárias, que no 4º domingo do mês, elas vêm aqui. Aqui fica na porta. Essa equipe aqui, que está no som, que ninguém enxerga, que ninguém valoriza. A gente só vai saber que eles estão aqui, ou que deve, se esse microfone começar a falhar. Se a luz não estiver acesa. Aí sim, cadê o som? Tem que dar jeito. Aí eu vou perceber que eles estão aí. Para eu poder estar aqui fazendo essa palestra, alguém abriu a porta. Imagine eu chegar aqui, eu tenho que abrir a porta, acender as luzes, que eu não sei nem onde acende. Ver se está tudo bem. Ir lá na cabine de som. Fazer tudo que esse pessoal está fazendo aqui para nos acolher. Será que as cadeiras estão no lugar certo? Vocês sabem dizer se essa cadeira que está arrumadinha aqui, quando eles chegaram, estava toda assim? Olha o que o Pedro fez. Aliás, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Eles não deviam estar em casa. Não tem mais nada para fazer, não. Vai na federação de novo? Vem. Por quê? Esses meninos tão jovens que estão aí, e a nossa amiga menina também, não tem mais nada para fazer na vida, não. Domingo de manhã, tão frio que está hoje. Por que a gente não está debaixo da coberta? Não, vem. E o que vocês estão fazendo aqui? Não tem mais nada para fazer em casa, não. 10h da manhã. Vai lá ouvir uma palestra para falar de Jesus. Não tem mais nada para fazer, não. O Pedro aqui cantando. Pedro, você não tem mais nada que fazer na vida, não? Nós estamos aqui. Alguém abriu a federação, né, porque tem um monte de gente trabalhando aí. Aí embaixo, no subsolo, está tendo passe. Se vocês quiserem, pode passar lá, receber o passe. Muita gente já recebeu e vem aqui. Enfim, essa disposição de vocês saírem de casa para vir aqui. Cada um tem um negócio dentro de si, para que vocês estejam aqui. E esse negócio, para vir aqui, é um negócio bom. Muito bom. Isso precisa ser guardado. Já pensou a gente aqui, se vocês não estão aqui? A gente ia fazer, né? Porque vai para o ar, nós temos que gravar mesmo, não é? Porém, a gente ia ficar muito triste. Vocês estão aqui. E vocês estão fazendo a grande caridade para nós. De que adianta esse preparo todo, essa união fraterna que nós fazemos aqui? Porque ninguém recebe nada em troca. É voluntário, assim como Jesus nos ensinou.
o amor incondicional que Jesus nos mostra é que é aquele que não tem nenhuma troca. Eu não estou fazendo isso para poder receber aquilo. A gente ainda faz. Mas existe esse outro amor. Porque sem a presença de cada um de vocês aqui, não teria muita razão para nós estarmos aqui, não é verdade? Então, uma das maneiras de amar e aprender a amar é nós sentirmos gratidão. Muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo não deixa nós sentirmos gratidão. O que é gratidão? É quando a gente percebe que a gente está recebendo uma série de coisas que muitas vezes a pessoa não está nem sabendo que está dando, mas eu percebo. Eu preciso perceber. Porque na medida que eu percebo, eu vou sentir gratidão. Esse sentimento de gratidão, talvez, no nosso nível de evolução, talvez seja a forma mais pura de amor que nós podemos sentir. Por quê? Porque a gente está agradecendo. Eu tenho medo. Não quero sentir gratidão. Não, fez porque quis. Aquelas coisas que passam dentro de nós, que a gente precisa corrigir. Mas esse sentimento de gratidão, pessoal, a gente vai treinar a receber. Então, muito obrigada, pessoal. Aqui, os nossos voluntários aqui da divulgação, que faz acontecer isso todo domingo, que possibilitou que eu pudesse vir aqui e tivesse tudo pronto aqui. Os nossos jovens do som, que ninguém percebe, porque eles ficam escondidinhos ali. Mas se houvesse uma falha aqui, todo mundo ia cobrar deles. E, acima de tudo, pessoal, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Que nos encoraja a continuar lutando. Que nos incentiva as coisas a valerem a pena. E que se vocês saíram de casa com muito amor no coração para vir buscar coisas aqui, do fundo do coração, tomara que vocês tenham recebido alguma coisa para levar para casa. Porque nós recebemos muito, 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 só pelo fato de vocês estarem aqui. Vocês nos ajudam a fazer sentido a nossa presença aqui. Mas eu nem sei se eu estou ajudando. Mas a verdadeira caridade é essa. Quando a gente nem sabe que está ajudando e que está colaborando, é porque a gente realmente não espera nada em troca. E é possível. Nós vivenciamos no cotidiano essa troca de amor. O Pedro cantando aqui. Aliás, eu estava pensando, né? Se eu tivesse que fazer o que o Pedro faz, né? Bolar um poema, musicar esse poema, chegar aqui, cantar tocando um instrumento, para que
todos nós tivéssemos essa transformação dentro de nós, porque se a gente presta atenção no que ele está fazendo, gente, se eu estou com algum aborrecimento, algum isso, algum aquilo, eu vou esquecer, aquilo vai passar, vai sair de mim, porque eu estou prestando. Está tão lindo. Se ele tivesse que fazer o que o Pedro faz, e Deus chegasse para mim e dissesse, olha, você tem que fazer igualzinho o que o Pedro faz, para você ir para o céu. Eu iria para o inferno, viu, Pedro? Não sei. E essa multiplicidade de talentos, essa multiplicidade de funções, é isso que nos enriquece. E, ao mesmo tempo, é o que nos faz sofrer. Por que fulano, por que ciclano? Por que não eu? Gente, se tem coisas que nos atrapalham e que nós precisamos eliminar, né? Nós precisamos eliminar, assim, a gente trabalhar para que isso seja amenizado dentro da nossa vida, eu ter consciência que eu tenho essas falhas e que isso pode ser corrigido. Eu também tenho coisas, muitas coisas, que já estão dentro de nós e que nós precisamos nos esforçar para crescer dentro de nós. E o que é que faz crescer dentro de nós? Que nunca percamos a esperança. Que tenhamos muita paciência, porque esse processo é demorado mesmo. Não é comecei hoje, daqui 10 dias eu sou homem do bem. Demora encarnações. Mas eu preciso treinar todos os dias, um pouquinho que seja, para a gente ficar craque. E que tenhamos essa paciência. E que, principalmente, aprendamos, assim como a gente sabe identificar falhas e defeitos nos outros, que a gente aprenda a identificar os valores bons daquilo que eu estou vendo que está acontecendo e aquilo está me fazendo bem. O Pedro cantar. Esse pessoal nos ajudar. E o pessoal, as meninas e o nosso menino, fazendo o trabalho deles. Isso é amor, isso é doação. Compete a mim reconhecer isso e trazer de dentro de mim esse sentimento de gratidão. A gente precisa da fé. A fé é muito mais do que a gente acreditar em Deus. A fé é uma força que está dentro de nós. E eu preciso fazer muita ginástica com essa fé, para fortalecer essa fé. É a força que nos liga a Deus. A fé é a força que faz com que nós acreditemos em nós. A minha maneira de ter fé é diferente de todas as pessoas do mundo. Cada um tem a sua maneira de ter fé, mas todos temos essa força dentro de nós. Nós, espíritos. Para que nós consigamos vivenciar e fortalecer aquilo que realmente nos interessa, porque é nosso. O que é nosso de verdade? Quais os nossos valores verdadeiros? Para onde eu estou olhando para colocar esses valores? O valor verdadeiro, o nosso tesouro, a nossa força intrínseca dentro de nós, é o que nós temos. Ou seja, quando nós partirmos daqui, desta encarnação, todos nós vamos partir, é aquilo que eu vou levar para a espiritualidade.
Este é o nosso tesouro. Este é pela qual nós devemos lutar, fazer crescer, adubar com fermento para que essa fé e essa força cresça, se expanda. Tudo mais, aquilo que nós vamos deixar aqui na terra, quando a gente partir, não são valores verdadeiros. Quanto tempo de nós estamos dedicando para esses valores? E quais os valores verdadeiros? Pessoal, para isso, a gente conta com a ajuda de Deus, através da nossa fé, através da nossa prece, saber pedir, porque Deus não vai fazer por nós aquilo que compete a cada um de nós. E, acima de tudo, pessoal, nós somos pessoas simples dentro de nós. A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo acaba nos confundindo. E fazer aquilo que o Pedro cantou aqui, da fraternidade. Sermos fraternos uns com os outros. Aí eu estarei sendo fraterna comigo mesmo. Nós vamos falhar muito. Nós erramos muito. Isso faz parte do andamento. Não precisa ter vergonha. Cada um vai fazendo sinceramente o que é possível, em nome da caridade, que eu faço por mim, porque eu me amo, e isso não tem nada a ver com egoísmo. É um bem que eu faço para mim. Porque assim eu vou entender e compreender melhor o nosso próximo, para que eu possa fazer alguma coisa. E o sentimento mais próximo de nós, que nós podemos fazer para medir isso, é sentir gratidão. Nós só estamos aqui fazendo o que nós estamos fazendo aqui, porque tem um monte de gente que nem que nós mesmos, que se reúnem instintivamente para um ajudar o outro. Pessoal, muita gratidão a todos. De verdade mesmo. Que Deus abençoe a todos. E que cada um de nós reconheçamos a força da fé que nós temos. Nós vamos conseguir. Devagar. Muita paz a todos.